Reflexão da noite, eu trouxe aqui para nós refletirmos juntos a respeito da questão 918 do Livro dos Espíritos, contido no livro 3º, sobre as leis morais, capítulo 12, perfeição moral, caracteres do homem de bem. A pergunta de Kardec aos Espíritos é a seguinte, número 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espiritual? Como podemos reconhecer no ser humano que ele está realmente se elevando? Os Espíritos respondem: o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Aqui eles já deixam bem claros que a vida é passageira, a vida é na carne, e que a nossa vida real mesmo é a nossa vida espiritual. Então já na resposta já deixa bem claro que a gente lembrar, compreender e se aproximar o quanto mais da nossa vida espiritual, nós já estamos conseguindo nos elevar. Mas vamos aqui à reflexão do Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia, do livro Filosofia Espírita. Ele fala e explica muito bem a respeito dessa questão, elevação espiritual do ser. Ele começa: para reconhecer o espírito elevado na escala espiritual, basta analisar sua vida, porque perfeição espiritual é o conjunto de todas as qualidades morais que a alma pode ter. É o conjunto de todas as qualidades. Então não basta ter somente uma, ou duas, ou meia. Aqui ele diz que é um apanhado geral do que como o ser humano ele vive a vida. E não é viver a vida dentro de uma casa religiosa, porque dentro da casa religiosa é muito fácil a gente demonstrar aquilo que não somos. Porque aqui nós encontramos um ambiente harmonizado por espíritos protetores que nos acalmam o coração. Mas aqui ele diz, na vida, a vida, meus irmãos, é da porta para fora ali. Então é dali que nós percebemos se a pessoa realmente conseguiu alcançar alguma elevação espiritual dentro do seu lar, na sua intimidade, com seus parentes, com sua família, com os amigos do trabalho, com o vizinho, as atitudes, as palavras, até num simples gesto de um olhar. Então, para se perceber a elevação, não basta a pessoa fazer uma pequena boa ação sequer, por exemplo, para dizer que já se tornou-se um espírito elevado. Ou atrevo-me a dizer, subir aqui e fazer um estudo do Evangelho de Jesus, não quer dizer só isso já se torna uma pessoa elevada. É um conjunto, ele diz aqui, é um apanhado. Em termos mais simples, é vivenciar o Cristo a todos os instantes. Não basta somente ser bom,
É necessário que se faça a bondade com o amor. E que se une esse amor com fraternidade. E a fraternidade com a honestidade, e essa também com trabalho digno. Então ele cita aqui somente alguns itens muito importantes para a gente reconhecer ou se reconhecer com alguém que está buscando ou se já conseguiu colocar mais um grãozinho de areia dentro do nosso pote da vida, aquele que vai um dia formar o nosso mar de elevação espiritual. Um grãozinho de areia. Bondade com amor. Não a bondade de coração, desinteressada. Fazer pelo sentimento. Fraternidade, tratar o próximo como um irmão consanguíneo, de coração mesmo. Fraternidade é isso. Tratar a todos como irmãos, como iguais. E ser honesto. Todos os instantes. Honesto consigo mesmo e principalmente com o próximo. E o trabalho digno, que é o trabalho edificante. Assim o Espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos de vida condizem com a lei de justiça e de amor. Quando todos os seus atos de vida condizerem com as leis de Deus. Temos exemplos, né? A gente sempre cita, é claro, porque é um exemplo. Fora Jesus, Chico Xavier, pessoa totalmente desprendida, ele emanava amor para as pessoas. As pessoas olhavam para ele e viam bondade nele. Ele se preocupava, ele era fraterno e sempre muito honesto. Às vezes ele até, para não falar palavras mais pesadas, ele contornava, usava as palavras diferentes para descrever certas profissões ou certas coisas erradas que era feita na sociedade pelas pessoas. Então isso é vivenciar. E ainda assim, ele não se achava um espírito elevado. Aqui ele diz: quando antecipadamente o ser compreende a vida espiritual, que é a nossa sinceridade quando estamos no plano espiritual, caímos nossas máscaras, nosso verniz, onde nossos pensamentos não passam a ser ouvidos por todos, nossos conceitos, nossas opiniões. Então, quando compreendemos isso e praticarmos isso aqui na Terra, ainda encarnados, nós poderemos viver do céu mesmo pisando aqui na Terra. Verdadeiramente, o homem de bem é o que vive a lei de amor e de caridade, que esteja constantemente renunciando às coisas supérfluas, doando sempre ao que padece e ensinando aos ignorantes. Então, quantas vezes nós não resistimos a um supérfluo? Ou quantas vezes deixamos de doar aquele que padece? Eu não estou dizendo de dinheiro, coisa material, não. Doarmos de nós, nosso tempo, nosso sentimento, nossa palavra, nosso olhar àquele que está padecendo, necessitado de uma boa vibração. Não é nem um abraço às vezes, é uma boa vibração que a gente emana às pessoas, para as pessoas. Quantas vezes esquecemos de fazer isso? E ensinar. Mas eu não sei quase nada do Evangelho.
Conheces o Cristo? Teve contato com Ele 15 minutos? Tive. Então conhece sim. Conhece. E se vê algum irmão na ignorância, ou às vezes aflito pela ignorância, não custa nada dar uma palavra do Cristo àquela pessoa. Uma palavra de amor, uma palavra consoladora. Se sabes algo do Mestre, passa adiante. Mesmo pouco que saiba, passa adiante. Porque muitas e muitas pessoas ainda não conhecem o Cristo. Acredite. Muitas pessoas ainda não conhecem o Cristo. É o que está sempre interrogando a sua consciência e analisando-se constantemente. Características da pessoa que está buscando elevação. Ela também está sempre buscando interrogar-se, interrogar a sua consciência e analisando-se todos os dias, buscando corrigir os seus maus atos, seus maus pendores. Um grande exemplo que a gente sempre escuta falar, Santo Agostinho, né? Ele dizia sempre que as pessoas procuravam Santo Agostinho, mas o que eu preciso fazer para conseguir uma elevação espiritual? Ele falou, primeiro começa com o seu exame de consciência. Ao deitar-se, no final do dia, que for repousar o seu corpo, pense em tudo que fizeste no dia, de bom e de ruim, e procure no dia seguinte ser melhor e errar menos. São as características do homem de bem. Por onde passa, pratica a caridade e o amor ao próximo sem exigências pessoais. Eu não sei os irmãos, mas eu estou trabalhando nisso. Muitos e muitos anos, olhava para as pessoas quando conhecia, mas o que eu vou ganhar com essa amizade? Aí tinha oportunidade de ajudar as pessoas, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? Às vezes as pessoas pensam assim. Então, por onde passa, pratica caridade e amor ao próximo sem exigências pessoais. Fazer o bem sem olhar a quem. Eu te amo se você me amar. Se você não me amar, também não te amo não. Né? E aí já é uma exigência. Aí já não se torna um sentimento, se torna uma moeda de troca. Ele anda por todos os caminhos, alegre. Alegre. Não blasfema quando a dor chega à sua porta. Porque quando tudo está bem, é muito fácil a gente sorrir. Mas quando a dificuldade, seja ela monetária, seja ela de saúde, né, a dor moral, é difícil a gente manter a alegria. Mas aqui diz, mantenha alegre, tudo passa. Mas é o caminho a ser percorrido por todos nós. Mantermos-nos alegres, agradecidos por estarmos aqui hoje, passando por dificuldades, sacrificando todos os impulsos inferiores e não deixar lugar para os maus pensamentos. Difícil, né? É preciso que se veja irmãos em todos os seres,
amando todas as coisas sem distinção. Todas as coisas, todos os seres. Existe uma passagem, porque o amor é um sentimento tão amplo, tão grandioso, que nós ainda não conseguimos explicar as formas de a gente expressar o nosso amor. Mas tem uma passagem que, assim, daqui que ele diz, né, a respeito desse, você ver, enxergar tudo com amor, enxergar todas as coisas e todos os seres com amor. Jesus estava caminhando com os apóstolos certas vezes, e no canto da estrada, na beira da estrada, havia um cachorro morto há muito tempo, já em decomposição. Então, vejam os olhos, como a diferença do amor até no olhar que Jesus possuía. Todos, né, ficaram extasiados com o cheiro, lógico, em decomposição, o cheiro fétido do cachorro, e nossa, e foram até o mestre costumava sempre estar à frente. Mestre, nossa, coitado do cachorro, e que fedor, e que não sei o quê. E o mestre virou para eles: mas o cachorro possuía dentes lindos. Ele não se importou com o cheiro do cachorro, que estava em decomposição, mas ele enxergou o quê? Ele enxergou a beleza, ele enxergou com os olhos de amor aquele ser que também é uma criação de Deus, com respeito. Se receberes o dom da riqueza, usa como sendo um empréstimo, sem desperdício, e utilize-a sempre com o bem que podes fazer. Muitas vezes sabemos que as pessoas que possuem o dom da riqueza passam por provações muito maiores do que aquele que passa pela pobreza. Acreditem. Porque as tentações são muito maiores e as cobranças também. As cobranças que eu digo do que quando retornarmos à pátria espiritual, aqueles abastados, a primeira questão que lhes será feita é: o que fizestes do dom que Deus lhe deste? Eu conquistei com o meu trabalho. Como assim? Sim, conquistou com o seu trabalho, mas se estás abastado financeiramente, é porque o Criador permitiu. Então faça bom uso dele. E é difícil, gente. Eu acredito que seja difícil, eu não sei, né? Porque eu não sou abastado financeiramente. Mas eu acredito que seja difícil você resistir às tentações materiais, né? Quanto à soberba, às luxúrias, né? Às facilidades que o dinheiro nos traz. Então é uma provação muito grande também. Então aqui lhe recomendo, sem desperdícios, e utilizar para o bem sempre que puder. Ignora a vingança e busca sempre perdoar, fazendo o perdão uma modalidade de amar. Chega a ser até poético, né? Ignora a vingança e busca sempre perdoar, fazendo do perdão uma modalidade de amar. Vingança, até em pensamento, não nos faz bem, né? Faz mais mal para a gente do que aquela pessoa que vai receber esse sentimento. Então aqui, né, o perdão, eu não preciso nem falar a respeito, né? Faz-se necessário a todos nós, e principalmente a recusa da vingança, né? Fez, está feito, e que Deus abençoe, né?
Não te esqueças de ativar a vida em toda parte com a lembrança de Jesus, porque somente Ele nos mostra Deus na sua realidade pura. Lembrar sempre de de Jesus em todos os momentos de nossas vidas. Eu costumo fazer, principalmente nas horas de dificuldade, eu pergunto a mim mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? E aqui é a recomendação dele. Não te esqueças da citação evangélica da mulher adúltera, com a lição imortal extraída por Jesus para a humanidade inteira. Do perdão, que atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Deste modo serás um homem de bem, influindo positivamente em toda a humanidade. Cultiva amigos por toda parte, na verdadeira afeição do cristianismo. Ser atencioso com as crianças, transmitindo a elas tudo que a educação e o discernimento do Evangelho nos ensinou. Se compreenderes a lei e a praticares dentro da sua estrutura, dentro de si, as leis de Deus, pode acalmar todos os sentimentos do mal que porventura surgirem em seu coração. Caracteres do homem de bem, questão 918. Acho que dá tempo de fazer o evangelho, eu vou fazer rapidamente aqui. Então, meus irmãos, não se trata da gente fazer uma ou duas coisas no bem e achar que a gente já está se elevando. É um caminho, é um todo, é um apanhado de todas as nossas ações, de toda a nossa vida e da nossa disciplina, mantendo dentro das leis divinas, que nós conseguiremos nos elevar. Vamos lá. O Evangelho de Marcos, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, lição 102, o cristão e o mundo. Jesus diz: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Anotado no capítulo 4, versículo 28 do Evangelho de Marcos. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Jesus era mestre dos mestres em utilizar toda a natureza para explicar para todos nós, até hoje, como que funciona todos os processos da vida, sejam ele qual for. Ele sempre se usava dos recursos da natureza como exemplo. Aqui ele citou a espiga de milho. Como a erva está longe da espiga, a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Então, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o mestre é o próprio mundo, pois o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre. Ninguém lhe examina os passos, suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Enquanto a pessoa está vivendo a vida dela, seja do jeito que quiser, seja do jeito qual for, ninguém repara. Principalmente se ela for um pouquinho mais abastada. Não está mexendo com a vida de ninguém. Deixa ele lá, deixa ele fazer aquilo lá que está fazendo. A vida é dele. Mas basta essa mesma pessoa começar a buscar esse trabalho de elevação, que aí começam
o mundo inteiro a reparar nos seus atos. Quando lhe surge no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não ouviram, quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Passo a passo, aquele que está querendo fazer o bem, a caridade, passa a ser vigiado. Enquanto não está preocupado com o próximo, ninguém está reparando. Esse pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais, das asas de anjo, né? E já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Então a pessoa está fazendo uma pequena parte na sociedade, às vezes fazendo dentro do seu próprio bairro, auxiliando aquele vizinho menos favorecido, batendo de porta em porta, arrecadando algum mantimento para auxiliar aquelas pessoas. Todos criticam. E criticam aqueles quais ele está ajudando. Mas para que você vai ajudar? Vai deixar a pessoa mal acostumada. E para que perder tempo com isso? Mas ninguém se propõe a fazer. Mas se a pessoa sai lá, cantando pneu com o carro, ou com som alto, perturbando a sociedade, ou seja lá qual for, não, mas ele comprou o som com o dinheiro dele, vai fazer o quê? E a pessoa ainda está começando a caminhar nessa trilhagem que eu acabei de falar, de elevação espiritual, e as pessoas já, nossa, mas você está ajudando só essa pessoa aí, com todo esse mantimento que você está, todo esse trabalhão que você está tendo, né? Já quer que a pessoa já monte uma cozinha comunitária para alimentar o bairro, né? Uma coisa tão pequena você está fazendo, por que você já não abre uma cozinha? Sabe? Então, é complicado o trabalho da pessoa que está procurando elevação. E aqui acontece. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo. Para quê? Para onde os companheiros não vejam eles mais. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Aquelas pessoas que acreditam num futuro melhor. E vem aquelas pessoas que falam, você está se iludindo. É muito triste isso, infelizmente. Mas é o caminho. Nós não podemos desanimar. Aquele que busca, que eu acredito que a grande maioria de nós procuramos a alegria real da vida, que é essa elevação, que é o que nos deixa felizes. Passa por tudo isso, mas não pode desanimar. Nossa instituição mesmo teve tantas dificuldades no início, tantas críticas, e mesmo assim continua com a cozinha aberta, mesmo agora nessa época. Entende? Então não pode deixar apagar esse desânimo das situações presentes, ou do que as pessoas falam, ou do que as pessoas julgam.
Aquele que é aspirante a discípulo real do Senhor não tem o direito de desanimar. Esperança, meus irmãos. Esperança sempre que dias melhores virão e que tudo passa. A gente não pode desanimar, nunca. Deixar que o homem velho que existe dentro de nós apagar as nossas novas ideias, nossas novas vontades de melhoria, de buscar coisas novas, de buscar sentimentos novos, ações novas. Deixar o velho tomar conta novamente de nós. Não podemos mais. Estamos agora numa fase em que não podemos mais voltar. Estamos próximos de uma mudança do planetária. O planeta Terra está em mudança. E isso que exige que nós também mudemos junto com ele. Para participarmos amanhã desse mundo renovador que isso vai se tornar, onde existirá o equilíbrio entre o bem e o mal. Aqui ele diz: dentro da velha ignorância que lhe é característica a todos nós, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza, a lei de evolução. Ninguém dá salto na lei de evolução, ninguém. O Cristo, que é o Cristo hoje, mas ele está há milênios e milênios e milênios na nossa frente. Por isso, Cristo é o Cristo. E nós temos esse caminho todo a percorrer, ano por ano, passando de série, reprovando, mas seguindo. Natureza não dá saltos, e como nós fazemos parte dela, também não dormiremos humanos e acordaremos anjos. Tudo é um processo. Um passo de cada vez, um grão de areia de cada vez. Mas o sentimento imediatista que temos dentro de nós, infelizmente, às vezes grita: por que tudo isso? Para que estudar tanto? Procura uma fórmula para se tornar anjo logo. Procura uma fórmula para se elevar logo. Não é assim. Precisa passar ano a ano, série por série, e se a gente descuidar, a gente reprova. Tem que repetir o ano. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre, sempre. Onde ele diz: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Infelizmente é assim. A receita do bolo do nosso processo evolutivo, meus irmãos, é longo e exige paciência, dedicação e muita disciplina. Muita disciplina. Só para ilustrar aqui rapidamente, vou contar uma historinha para nós refletirmos a respeito desse processo, que leva tempo e leva muita disciplina da nossa parte. O livro é Outras Histórias, do espírito Hilário Silva, psicografado por Antônio Badui Filho. Ele fala sobre a angústia. Já fazia anos que Natalino Ferreira sofria de pertinaz angústia. Vivia triste, deprimido, às vezes revoltado.
percorrera vários consultórios médicos e usara inúmeros medicamentos, mas a situação não mudara. É obsessão, disse-lhe certa vez um colega. E Natalino passou a frequentar reuniões no centro espírita, entregou-se a leituras esclarecedoras, participava da assistência aos menos favorecidos, entretanto, a tristeza continuava. Resolveu então consultar o mundo espiritual a respeito de seu caso. No dia da sessão, manteve com um espírito amigo interessante diálogo. Principiou quase que em lágrimas: nobre benfeitor, que mais devo fazer para me libertar dessa nuvem de tristeza? Tenho tentado de tudo. A entidade comunicante respondeu bondosa: é necessário abrir o coração ao bem, manter acesa a chama da confiança em Jesus. Natalino, porém, retrucou convicto: já me tornei religioso, estou sempre presente aqui às reuniões, contribuo para a campanha dos necessitados e leio diariamente livros doutrinários, e apesar de tudo, não alcanço a paz tão almejada. E o Espírito, com toda calma: meu filho, o que acontece com os cadáveres insepultos expostos ao campo, no campo? Ele respondeu rápido: são atacados e consumidos pelos abutres. Então a benevolente entidade completou: não achas parecido com o que te acontece? A nuvem de angústia são os abutres da descrença e da inconformação. Carregas um cadáver dentro de ti, pois tua fé está morta. É preciso revivê-la com o sopro da resignação, da esperança e da compreensão à luz dos ensinamentos divinos, a fim de que te cerques dos beija-flores da alegria e do otimismo. Diante da observação do benfeitor, Natalino se calou e começou a meditar que realmente não aplicava na vida diária as lições do Evangelho que tão bem aprendia nas leituras e nas reuniões. O Evangelho revivido. Eis assim, um exemplar trabalhador, frequentava todas as reuniões mediúnicas, estudava, fazia caridade, e mesmo assim sentia-se angustiado. Então falta-nos ainda esse compromisso da vivência do Evangelho. É tudo uma questão de treino, mas eu acredito que o consolo e o conforto nosso é saber das recompensas que receberemos. É isso que nos impulsiona. Viver o Cristo todos os dias. Não apenas ler, estudar, vir aqui em cima, fazer um estudo, mas vivenciar de verdade, para que um dia a gente não possa se sentir tão angustiado, tão amargurado, né? Tão perdido às vezes em nossos problemas, sejam eles materiais ou espirituais. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, agradecendo sempre ao nosso querido Mestre e a todos os seus irmãos benfeitores espirituais que nos são enviados com todo amor e todo carinho por esse querido nosso irmão Jesus,
no qual nos sentimos amparados e consolados a todos os instantes. Abençoa-nos, Senhor, abençoa nossas famílias, nossos amigos, nossos entes queridos, que todos possamos nos sentir impulsionados pelo Teu amor em busca da nossa elevação espiritual. Obrigado, Jesus, obrigado a todos, hoje e sempre, do fundo de nossos corações. Que assim seja.